Fala, trader! Como é que vocês estão? Segunda-feira, iniciando aí mais uma semana de trade, de negociações. Vamos lá para mais um vídeo do canal, mais um dia de operações. Domingo, passei para vocês sobre o nosso planejamento da semana. Estarei deixando o link do vídeo aqui na descrição. Aqui no gráfico semanal, a gente passou essa região de Fibo. Também tínhamos passado essa região aqui, que o preço poderia chegar aqui também no 61. Então, comentei para vocês também que aqui no gráfico de 4 horas ele poderia chegar aqui nessa região de balanceamento, né? Então até passei para vocês essas duas marcações, né? Então passei esse desenho aqui, né? Que poderia chegar aqui na zona de balanceamento e devolver para uma queda. E também a gente acompanhou as criptos no domingo e vimos que as criptos estavam caindo muito. Então poderia ter essa possibilidade que no domingo, já na abertura do mercado futuro para o Nasdaq, íamos ter queda. Então havia essa possibilidade que no domingo íamos ter essa queda, mas não esperava que ia ser tanto movimentação aí para segunda-feira, né? Então tivemos aí alguns boatos, fake news, então deixou o mercado aí bem volátil, bem empolgado. Então vamos ver aí como foram aí as nossas negociações, nossos trades. Então aqui, ó, nos 3 minutos, eu havia marcado esse retângulo aqui para o fechamento do gap, né? Então tinha essa expectativa de ter esse fechamento do gap, mas também estava com a expectativa que o mercado ainda viesse aqui para baixo, né, para o 61, para mitigar essa região. E aqui quando ele vem, deixa a divergência no RSI, captura aqui a região, o início do gap e o 50% do gap, deixando essa estrutura, eu fui e fiz uma venda aqui nessa região. Então, fiz essa venda aqui, posicionei uma ordem de venda aqui, o stop ficou aqui embaixo, e confesso que eu fui bem agressivo, tá? Fui bem agressivo para colocar o take aqui embaixo, queria muito que ele viesse aqui embaixo. Então, o mercado foi lá, pegou a nossa ordem, e aí ele até chegou a entregar um bom movimento. E aí, quando botei aqui nos 2 minutos, percebi que ele foi caindo aqui com fraqueza. E aí, o que é que eu fiz aqui nesse momento? Quando ele estava caindo aqui com fraqueza. Eu coloquei minha ordem aqui no zero. Então, posicionei minha ordem no zero. E aqui eu havia comprado também, mas eu comprei aqui no reteste. Então, comprei aqui nesse reteste, então fiz essa compra. Aqui essa venda eu havia saído e fiz uma compra para poder fechar o gap. Então, fiz essa compra aqui nesse reteste e o meu alvo mais conservador aqui para fechar o gap. Então, essa venda eu tinha saído, 1,0. E aí o preço até chegou a pagar, né? Até chegou, porque qualquer movimentozinho assim tava pagando bastante pontuação, né? Aqui, ó, só esse movimento aqui foi quase 200 pontos. Aí o preço foi lá, estopou a gente. Isso tudo na pré-abertura, tá? Aí na abertura o preço foi, estopou a gente, entregou essa movimentação de queda. Mas percebi que ele foi caindo com fraqueza, não foi deixando nenhum fair value gap aqui, ó, dentro dessa região. Não foi deixando nenhum fair value gap, nada. E aí ele segura naquela região de 50%, captura essa liquidez aqui e estava procurando fair value gap aqui, mas não encontrar de jeito nenhum. Então, a gente até tinha essa daqui do 1 minuto, só que eu vi atrasado. Então, tinha procurado Fair Value Gap de 2 minutos, 3 minutos, e não tinha identificado nenhuma para poder fazer essa compra. Ó. Não tinha Fair Value Gap. Queria muito fazer essa compra, porque era o meu interesse, fazer essa compra aqui para fechar o gap. Mas só tinha identificado essa no 4 minutos, essa daqui, ó, esse Fair Value Gap, que foi rompido. Então, aqui tinha sido uma compra muito boa se eu tivesse visto a tempo. Mas quando fui ver, o preço já tinha adiantado. E a do 1 minuto, até cheguei, né? O preço até chegou aí, né? Quando fui ver, ele estava mais ou menos aqui, no momento que eu vi que ele tinha formado no 1 minuto. Mas aí já tinha passado também. Então, o preço, infelizmente, acabou indo sem a gente, então não fizemos nem essa compra. Infelizmente, ele foi reto, que foi no momento onde tinha boatos, tinha circulado, divulgado, que o presidente estava aberto a negociações aí com os países a respeito da tarifa, tá? Então teve esse baita movimentação aí de queda, que inclusive cravou naquelas nossas regiões, ó, vou até voltar aqui para o tempo gráfico de 4 horas, que inclusive cravou naquelas regiões que a gente havia marcado de balanceamento, onde o preço poderia chegar aqui nessas regiões de balanceamento e entregar essa movimentação aí para queda, tá? Então fui lá e então deixa eu até apagar aqui essa região de balanceamento e essa outra aqui também, para não ficar muita coisa. E aqui do mesmo jeito, tá? Dentro do tempo gráfico aqui de 1 minuto, a gente tinha identificado essa movimentação aqui, esse Fair Value Gap e essa estrutura aqui vendedora, tá? Só que eu não sei para vocês, mas a plataforma aqui de negociação estava muito instável, não estava funcionando corretamente. E aí acabei perdendo essa venda, acabou indo embora sem a gente. E aí fiquei aguardando, né? Fiquei aguardando. E aí, aqui nos 2 minutos, percebendo que os candles compradores estavam cada vez ficando mais fracos.
Então, aqui nos 3 minutos, marquei essa região, então havia marcado essa região, e decidi fazer uma entrada de risco. Decidi fazer uma entrada aqui de risco nessa venda. O stop ia ficar caro mesmo, ia ficar bem caro aqui, de 600 pontos de stop, ia ficar mega caro. E aí, o nosso take ia ficar aqui no 61, que era a região onde a gente estava querendo buscar. Então, eu estava tarado nessa região. E aí, o preço foi lá. Quando o preço já começou a ir bem aqui em cima dessa região, obviamente que já trouxe o stop aqui praticamente para zero, né? Então, o preço até chegou a pagar aí 600 pontos para a gente, mas, felizmente, pegou aí na nossa operação. Saímos aí de mais um zero. Então, estava com um stop, perdão, um zero, é aqui que fizemos essa venda, depois fizemos essa compra, e aí fomos estopados, depois tivemos esse micro loss aqui, né, foi quase um zero, e aí fiquei aguardando, fiquei aguardando, e quando o mercado captura essa liquidez, né, porque foi formada aqui essa lateralização, percebe-se, né, essa lateralização que foi formada, eu fui, assim que o mercado deixa fraqueza compradora, assim que o mercado deixa fraqueza compradora, aqui ó, nos 3 minutos, ele deixa também uma estrutura vendedora aqui ó, com esse Fair Value Gap. Então, aguardei o mercado romper esse Fair Value Gap aqui, nesse candle, e posicionei uma ordem de venda aqui no reteste desse Fair Value Gap. Então, o stop ficou aqui. E o take, dessa vez, já que era à tarde, né, e o preço não tinha entregue esse take onde a gente estava querendo buscar, então eu fui ser mais conservador. Então, peguei essa lateralização aqui e projetei ela para baixo. Então, coloquei um alvo super conservador, que foi aqui no 61. Então, o nosso take ficou aqui, ó. E aí, fiquei aguardando, fiquei aguardando. Daí foi chegando final de tarde, aqui ó, já era quase 4 horas da tarde, o preço já estava deixando fraqueza vendedora. Aí o que é que eu fiz? Deixei o stop aqui embaixo. Deixei o stop aqui nesse topinho, e aí o mercado foi lá e fechou, né? Fechou, e aí estamos em operação, né, nessa situação. Mas como o mercado está super volátil, a pontuação está muito grande, esse stop aqui que eu peguei, e mais contando com esses micros stops aqui, né? Teve esse micro stop, aqui também, né? Esse zero é custo, acaba pegando stop. Então, acabei fechando aí com $100 de prejuízo na nossa conta aí do canal, que mostrei para vocês que ia fazer, né? Uma conta pública que é uma mesa de Forex, é a D-Fivers, o nome da mesa. Então, a gente opera o Nasdaq aí pelo CFD. Então, a gente aqui tá, né? O mercado fechou, acabou não pegando o nosso stop, aí vai ficar para amanhã. Mas estão aí com essa operação. Iniciou a conta em 5 mil, como eu falei para vocês ontem, a conta é de $5.000. Se a gente perder $500, aí perde a conta, né? A gente, para passar na segunda fase, como eu havia comentado para vocês, a primeira fase a gente já passou, estamos na segunda fase. Para passar nessa segunda fase, precisa fazer $250, é de boa. Então, estamos aqui com 4.936. Se eu perder, né, quando estopar aqui essa operação, aí a gente vai ficar com 4.900, beleza? Como a gente perdeu aí esses $100, né, no dia de hoje. Então, quis deixar, porque eu já estava com uma margenzinha, e aí eu quis zerar ela para cravar nos 5 mil e a gente fazer aí essa conta pública como se estivesse iniciando do zero, tá? Então, deixei aí a conta chegar nos $5.000, perdi aquilo que eu tinha cento e poucos dólares de margem, e aí fechei nos 5 mil, iniciamos a segunda, perdemos aí esses $100 e estamos aí com 4.936, né? Foi $100 exatamente, né? Foi seus $64 por aí, mas enfim. E assim, pessoal, novamente, é comum, tá? Plataformas, corretoras apresentarem instabilidades em dias como esses, em semanas como essas. Então, até o TradeView não estava carregando direito. Eu até tentava posicionar alguma ordem e mostrava lá que a corretora estava com a manutenção. O TradeView, até o RSI, ele não estava carregando direito, para vocês terem noção. Ele também estava com alguns atrasos, estava com um spread maior do que o normal. Então, assim, é comum em dias como esses terem essas instabilidades. Então, tome cuidado com isso daí. Então, não operem maior do que a sua conta permite, sempre siga o gerenciamento e, né, sempre ter uma atenção maior a isso daí. Beleza, pessoal? É isso. Então, amanhã temos mais. Fiquem com Deus, estamos juntos. Se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, manda aqui embaixo. Valeu!